reunião. Vamos começar a palavra. Já é 7h44. Senhor Jesus, só queria pedir para os irmãos mutear os microfones todos. Deixa aqui, estou olhando, ver quem está. Tá bom, estão todos muteados. Amém? Amém, amados? Jesus é o Senhor. Continuamos com a nossa palavra ministerial, hein? E nessa noite, a mensagem dessa semana é Melquisedeque, sacerdócio perfeito e celestial. E durante essa semana nós vimos como o Senhor, através do Espírito, ele mostrou, né, a figura de um personagem bíblico chamado Melquisedeque, um personagem que é muito difícil de explicar, né? Mas envolve uma grande revelação e tem muito a ver conosco, né? Poderíamos dizer, o que tem a ver Melquisedeque comigo, né? Melquisedeque que não tem nem início nem fim de vida, não tem nem pai nem mãe, não tem princípio nem fim, mas tem muito a ver conosco, irmão. E eu espero que os irmãos possam ter desfrutado da palavra durante a semana, né? Porque essa semana é muito rica, tem muita revelação, muita riqueza, que na verdade eu não vou conseguir passar toda essa noite para os irmãos. Espero que os irmãos possam ali, desde suas casas, interceder por mim, orar por todos nós, para que o Senhor possa nos dar espírito de sabedoria e de revelação, possamos conhecer ao Senhor, não apenas uma mensagem, não apenas uma verdade ou uma doutrina, mas possamos ver ao Senhor nessa noite, nessa palavra. Amém? Louvado seja o Senhor. Melquisedeque é uma figura que se mostra, né, e no livro de Gênesis, principalmente, e particularmente eu gosto muito de Melquisedeque, né? No passado nós tivemos a graça do Senhor de ser fundamentados na palavra, uma oportunidade no livro de Hebreus, uma conferência dada por irmão Dong Julan, e ele gastou muito tempo dentro dessa conferência, né, para falar de Melquisedeque, porque Melquisedeque é uma figura clave dentro desse plano que nós estamos falando, plano de Deus, né, plano macro e microeconômico. Podemos dizer que é uma figura que enlaça, que conecta o plano de Deus com nós, que somos pessoas típicas, naturais, pessoas ainda ordinárias, mas Deus é santo, Deus é alto, né, como nós vimos durante essa semana. Eu queria iniciar com o versículo de Isaías, né, para encorajar os irmãos, Isaías capítulo 57, amém? Senhor Jesus. Capítulo 57, versículo 15, amém? Senhor Jesus. Disse assim: porque assim disse o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome do santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Amém? Louvado seja o Senhor. Eu quero fazer uma pergunta na noite. Vocês estão bem, irmão, em casa? Durante esse período de pandemia, sobretudo essa última semana, eu queria saber, vocês estão bem, vocês se sentem bem, nas três partes, né? Fisicamente, psicologicamente e, claro, por supuesto, espiritualmente. Porque nós ainda somos homens, somos cheios de debilidade, somos cheios de fraquezas, né? Um dia estamos bem, outro dia estamos mal.
acordamos bem, de repente, durante o dia acontecem coisas, atritos, dificuldades, tribulações, situações que podem nos levar a enfraquecer. E essas fraquezas, às vezes, podem nos levar a desistir daquilo que o Senhor tem para nós. Mas se a nossa condição hoje não é muito boa, se é, como eu disse aqui, estamos contritos, amém? Senhor Jesus, eu quero dar uma boa notícia para você. O Senhor fala aqui, eu vou ler mais uma vez. Porque assim disse o alto, o sublime, aleluia, que habita a eternidade, qual tem o nome de santo. Ele habita no alto e santo lugar, mas habita também com o contrito e com o abatido de espírito. Oh, aleluia! Se você está contrito nessa noite, se você está abatido, se você sente que não tem forças, né? Durante toda essa semana, segunda, terça, quarta, quinta, tem vindo problemas, situações, crises, conflitos, doenças. Irmão, eu quero dizer, às vezes, todas essas coisas são para nos abater, né? Para nos deixar contrito, para nos humilhar. Porque o nosso Deus é um Deus que se glorifica nas nossas fraquezas. Louvado seja o Senhor, amém? Tudo isso que nos torna fraco, nos torna frágil, nos torna débiles, pode ser usado por Deus para nos sensibilizar, pode ser usado por Deus para talvez nos fazer humilde, para nos levar de volta a Ele, para nos fazer mais dependente dEle, aleluia. Porque, irmão, disse aqui a palavra que Ele habita com o contrito, aleluia, Senhor Jesus, com o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Senhor Jesus, eu sei que talvez aí alguns irmãos, né? E sei que alguns irmãos estão passando situações. Eu mesmo, essa semana, passei algumas atritos, umas dificuldades. Hoje, justamente, perto do horário da palavra, aconteceu um acidente com minha filha e isso me tirou meu norte, mas consegui me voltar ao Senhor e no meio da situação, do conflito, consegui ver a face do Senhor. Louvado seja o Senhor. Irmão, todos os conflitos, todas as situações são para que nós possamos ter mais experiência de câmara, de tenda, de entrar na tenda e tocar na presença do Senhor. Ele quer nos vivificar, aleluia. Essa noite o Senhor, o Espírito do Senhor, ele vem para vivificar, para, ó Senhor Jesus, para confortar o coração daqueles que estão atribulados, estão abatidos. Louvado seja o Senhor. Nosso Deus, irmão, ele é o alto, ele é o sublime, mas não por ser alto, não por ser um Deus todo-poderoso, não quer dizer que ele não se compadeça das nossas fraquezas. O tema dessa semana é o sacerdócio perfeito e celestial, mostrado na figura de um homem, de uma pessoa chamada Melquisedeque. E, na verdade, ele é um tipo de Cristo, né? É um modelo de Cristo, porque Cristo é o nosso sumo sacerdote, aleluia. Segundo o livro de Hebreus, diz que ele é o nosso sumo sacerdote, que nós temos um sumo sacerdote e ele pode se compadecer das nossas fraquezas e de nossas debilidades. Porque ele foi tentado em tudo, só que ele não pecou. Ele teve uma vida, um viver humano elevado e cheio de dependência, de obediência ao Pai. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Esse Deus, esse sumo sacerdote, Jesus, ele fez uma obra aqui na terra, né? O próprio Deus, ele veio para ganhar experiências humanas. O Deus alto, sublime, que
mora em luz inacessível. Ele precisou passar por um processo sofrido, processo que envolve tempo. O Deus que é eterno se limitou ao tempo e ao espaço. Louvado seja o Senhor. Esse Deus, ele teve uma encarnação, teve um viver humano, ele morreu, foi sepultado, ressuscitou, foi ascendido, louvado seja o Senhor, e por causa desse processo que ele sofreu, ele se tornou o nosso grande sumo sacerdote, aleluia. E ele pode se compadecer de nós nessa noite. Então, se você está padecendo uma doença, se você está sofrendo opressão, se você está passando atritos, conflitos, irmão, eu quero dizer para você uma boa notícia. Deus deu para nós um sumo sacerdote, aleluia, que pode nos socorrer, aleluia. Esse Deus maravilhoso que habitava na Trindade Divina, né? Que tinha um relacionamento perfeito, amoroso, prazeroso. Ele nos convida, ele fez um convite para participar desse relacionamento maravilhoso. Louvado seja o Senhor. E ele quer nos socorrer. Jesus, ele veio fazer essa obra. Ele veio interceder por nós para nos levar à glória. Louvado seja o Senhor. Eu quero falar para todos, irmãos, que o nosso Deus, ele tem um grande sono. Ele tem um desejo eterno no coração. E esse sonho, esse desejo de Deus, como o livro de Efésios fala, o beneplácito, o que Deus mais tem prazer, nós sabemos, durante muito tempo estudamos e vimos, que é chamado a economia de Deus. Só que nessa mensagem nós vimos de uma maneira diferente, né? Um aspecto mais detalhado. Nós podemos dizer que Deus tem um plano macroeconômico e Deus também tem um plano microeconômico. Senhor Jesus. E o auge desse plano macroeconômico nós podemos ver no livro de João, capítulo 17, né? Esse plano maravilhoso, macroeconômico de Deus, ele está revelado em João capítulo 14, capítulo 15 e capítulo 17. Mas especificamente no capítulo 17, encontra-se o auge desse plano. O Senhor, ele quer nos introduzir para dentro do Pai. Ele quer morar conosco, ele em nós e nós nele pela eternidade. Louvado seja o Senhor. Isso é maravilhoso. Isto porque, irmão, no Antigo Testamento, houve uma pessoa chamada Jó, que ele teve um desabafo diante do Senhor. Passou por atritos, por conflitos, por tribulações. Jó perdeu seus filhos, perdeu os seus cultivos, perdeu o seu gado, praticamente ficou em ruína. E depois de tantos conflitos, Jó mostra realmente a natureza humana. A natureza humana, no meio de conflitos, muitas vezes, ela só sabe reclamar, murmurar, renegar. Senhor Jesus, mas como disse o hino, né? As metas inalcançadas, os planos falidos, tudo são vestígios do amor do Senhor. Tudo que acontece na nossa vida, irmão, tudo que passa no nosso viver dia a dia é permitido por Deus. E tudo, na verdade, é para nos voltar a Deus. Para que nós possamos ver Deus agindo na nossa vida, dando livramento, dando salvação. Só que Jó, ele
falou para Deus assim, né? Ele reclamou de Deus que Deus não era homem. Que Deus não sabia o que era ser homem. Quer dizer, que Deus não podia compreender ele, o que ele estava passando, os seus conflitos, a sua tribulação, a sua perda. Não sei se você tem conflito, você está passando por perda, você tem sofrido, mas eu quero dizer, irmão, Deus é homem, aleluia. Nós podemos dizer, há um homem na glória, e ele se fez carne para demonstrar que ele tem uma humanidade elevada, que ele conhece o homem, não pelo fato de ter criado o homem, a sua própria imagem e semelhança, como disse Gênesis, mas pelo fato dele mesmo deixar sua glória, deixar seu esplendor e se fazer um homem. Ele se humilhou, segundo Filipenses, disse que ele se fez homem. Louvado seja o Senhor. E esse Deus se limitou ao tempo e ao espaço para sofrer, para conhecer os padecimentos. Ele sofreu. E por isso, irmão, ele pode se compadecer das nossas debilidades, do nosso sofrimento, porque ele passou por tudo isso e venceu. Louvado seja o Senhor. No livro de Gênesis, mostra como Deus, ele tinha um relacionamento perfeito. No passado, nós tivemos um conceito errado, ou uma interpretação errada, de que Deus estava sozinho no princípio. E lá em Gênesis capítulo 2, versículo 8, quando o Senhor diz, não é bom que o homem esteja só, nós sabemos que Deus estava se referindo dele mesmo. Deus desejava ter uma expressão aqui na terra. E por causa disso, Deus criou para o homem uma auxiliadora idônea. Irmão, na eternidade já Deus desejava, Deus planejado produzir a igreja. Louvado seja o Senhor. A igreja, ela é a expressão mesma de Deus. E esse Deus que em Gênesis falou, não é bom que o homem esteja só. Esse mesmo Deus é o Deus criador. Deus que em Gênesis 3 também, 1:3, falou com a sua boca e diz, seja luz e houve luz. Ó Senhor Jesus. É o mesmo Deus que em João, capítulo 1, em 1, Evangelho de João, Senhor Jesus. No capítulo 1, versículo 1, disse assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Louvado seja o Senhor. O mesmo Deus criador, o mesmo Deus poderoso, ele fez homem. O versículo 14 diz, e o verbo se fez carne, aleluia, ou tabernaculizou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Louvado seja o Senhor. O mesmo Deus, cheio de glória, cheio de esplendor, ele se fez carne. Ele abriu um caminho para nós. Ele nos, na verdade, quando disse em João, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está mostrando que ele é o caminho para nos levar ao Pai. Por isso, o plano macroeconômico de Deus é nos inserir no Deus triuno, no Deus eterno. Louvado seja o Senhor. E é por isso que Eclesiastes diz que ele colocou a eternidade dentro do coração do homem. Essa eternidade é o espírito humano. Por quê? Porque o nosso espírito, irmão, tem a capacidade de se contactar o Deus eterno. Louvado seja o Senhor.
quando nós invocamos o nome do Senhor, quando nós nos voltamos a Ele, confessando o seu nome, dizendo, oh, Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus. Irmão, nós, homens comuns, homens terrenos, carnais, podemos tocar no Deus eterno. Louvado seja o Senhor. Esse Deus, ele veio nos convidar. Quero ler para vocês, João, capítulo 17. Ele veio fazer um convite, na verdade. Ele abriu um caminho, mas ele fez um convite, em João, capítulo 17, no auge do plano macroeconômico de Deus, no versículo 21, disse assim, a fim que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Senhor Jesus, versículo 23, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim. Louvado seja o Senhor. 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me confiaste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Então, irmão, esse versículo aqui, por um lado, ele mostra o plano macroeconômico de Deus, que é nos fazer um com Deus. Um com o Pai, um com o Filho e um com o Espírito. Ele quer que nós participemos desse relacionamento amoroso, perfeito, em unidade, em obediência da Trindade divina para a eternidade. Louvado seja o Senhor. Mas, por outro lado, mostra que Deus, irmãos, ele não estava sozinho. Deus sabe se relacionar e Deus habitava na Trindade. O Pai com o Filho com o Pai, o Filho com o Espírito com o Pai. Ó Senhor Jesus, daqui disse que me amastes antes da fundação do mundo. Por que falamos desse tema, irmão? Porque Melquisedeque mostra um sacerdócio celestial, não segundo a ordem de Arão, não segundo Levi, mas um sacerdócio do alto. Ele é o alto, o sublime, Senhor Jesus, não alto de estatura física, mas sim de eternidade. Ele está em outra dimensão. E, amados irmãos, para nós compreendermos o plano de Deus, nós não precisamos apenas ter um QI elevado. Não apenas ter uma mente capaz de compreender racionalmente o plano de Deus. Nós precisamos, como falou o apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 1, versículo 17, Senhor Jesus, disse, Efésios 1, versículo 16, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Ó Senhor Jesus. Irmão, nós precisamos sair da nossa mente racional. Nós não podemos compreender o plano de Deus. Ainda mais, não podemos compreender Deus com a nossa mente finita, racional. Nós precisamos exercitar o nosso espírito. Aleluia. O Senhor colocou dentro de nós o seu próprio espírito. E nós precisamos exercitar esse espírito para que do espírito possamos ganhar revelação e sabedoria. Nós vimos nas mensagens anteriores que o homem pode estudar e ter conhecimento, inteligência humana, mas
Somente o Espírito pode dar revelação e sabedoria. Louvado seja o Senhor. E Deus jamais será compreendido por uma mente natural, por uma mente racional. E é por isso, irmão, que nós precisamos cada dia mais invocar o nome do Senhor. Não existe uma maneira mais fácil, mais rápida de exercitar o nosso espírito do que invocar o nome do Senhor. Vamos invocar? Eu aqui, você na sua casa. Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Senhor, nessa noite, nos clamamos, nos oramos, para que o Senhor possa nos conceder espírito de sabedoria, espírito de revelação. Nós queremos conhecer ao Senhor. Nós não queremos conhecer apenas uma teologia, um conhecimento. Nós queremos conhecer a própria pessoa do Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. Esse plano macroeconômico, mostrado aqui no livro de João, vocês podem ler depois, João capítulo 14, capítulo 15 e capítulo 17. Ele tem um aspecto prático. Esse plano de Deus de nos levar, de nos inserir no Pai e habitarmos junto com Ele pela eternidade, é possível sim. Por quê? Porque existe alguém que abriu o caminho. Aleluia. Alguém que viveu nessa terra humanamente, um viver humano, cheio de restrições, limitado no tempo e espaço, cheio de debilidades, sujeito a um corpo de carne, um corpo de fraqueza, de dores, mas que viveu pela vida interior, pela vida do Espírito, pela vida divina. Louvado seja o Senhor. E por causa desse viver, ele venceu, ele foi à cruz, ele morreu, ele foi ascendido e ele foi declarado Filho de Deus com poder por meio da ressurreição dentre os mortos. E toda essa obra que Deus em Cristo realizou foi colocada no tempo da eternidade. O Senhor, no tempo, fez isso. Mas toda essa obra de Cristo, tudo que ele realizou no seu viver, na sua encarnação, na sua crucifixão, na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão, tudo isso, irmão, foi colocado na eternidade. Louvado seja o Senhor. Como aconteceu isso? Hebreus capítulo 9, amém? Vamos ver. Senhor Jesus. Hebreus capítulo 9. Senhor Jesus. No versículo 14, amém? Hebreus 9, 14. Oh, Senhor Jesus. Muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para que sirvamos ao Deus vivo. Louvado seja o Senhor. Amados, o Senhor, ele foi inserido no tempo. O Deus que é eterno, que habitava na eternidade, quer dizer, fora do limite do tempo e do espaço, ele morava em outra dimensão, ele veio para a Terra e se tornou homem, limitado ao tempo e ao espaço. E durante esse viver na Terra, ele teve um viver vitorioso e ele completou, que a Bíblia chama de a redenção. Aleluia! Nós fomos redimidos pelo Cordeiro. Amém? Nós nascimos de Adão. Fomos heredarmos um pecado, um vírus chamado pecado. E esse vírus tem um efeito que é a morte. Mas louvado seja o Senhor, porque a morte do Cordeiro eterno, de Jesus como Cordeiro de Deus, essa morte produziu para nós
uma eterna redenção, aleluia. E ela aconteceu no tempo físico, quando o Senhor veio e viveu na terra, por volta do ano 33 a.C., né? Ele morreu. Ele foi oferecido por meio do Espírito Eterno como o Cordeiro para nos remir. Aleluia! E depois de ter logrado eterna redenção, eterna salvação, Deus Pai colocou, mediante o Espírito Eterno, toda essa obra dele na eternidade. E é aplicada a nós por meio do Espírito. Louvado seja o Senhor. Deus Pai ordenou um plano. Ele arquitetou um plano. O Filho, Jesus, no tempo, o realizou. Aleluia. Mas o Espírito, ele traz a realidade dessa obra de Deus em Cristo para nós. Louvado seja o Senhor. Ele, como nosso sumo sacerdote, ele, segundo o livro de Hebreu, penetrou além do véu para se tornar o autor de eterna salvação. Amém, amado? Por isso, o Senhor, ele quer que nesses tempos finais, irmão, nós possamos ter perseverança. Por quê? Porque nós estamos vivendo tempos duros, tempos difíceis, onde é muito fácil nossas fraquezas. Louvado seja o Senhor. Ele está disponível para nós. Talvez você pode dizer, não, isso não é para mim. Eu não consigo vencer. Eu não consigo ser um vencedor. Eu não consigo permanecer. Eu não consigo prevalecer. Maior são os conflitos. Maior são as dívidas. Maior são os problemas. Maior são as doenças. Mas, irmão, quero dizer que nós temos um sumo sacerdote que não é segundo a ordem terrena, mas sim segundo a ordem de Melquisedeque, um sumo sacerdote celestial. Ele pode estar aqui comigo, mas ele também pode estar ali na sua casa com você. Basta, como disse a palavra, ter confiança para adentrar na presença dele e diante do seu trono para acharmos graça para oportuna salvação. Louvado seja o Senhor. Essa obra de Cristo, ela foi colocada na eternidade mediante o Espírito Eterno. Irmão, muitos filhos de Deus conhecem esse versículo, mas não conhecem o significado de Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Muito mais, o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno. Irmão, no Antigo Testamento, o sacerdócio terreno, segundo Arão, segundo Levi, eles tinham que oferecer um animal para ser redimidos, para ser remidos dos pecados. Eram bodes, eram cordeiros, e o sangue deles era derramado em figura do que haveria de vir. Por isso, o versículo anterior, versículo 13, diz assim: portanto, se o sangue de bodes ou de touros e a cinza de uma novilha espargido sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, o versículo 14 diz, muito mais, louvado seja o Senhor, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas com um propósito, irmão. Que você e eu, pessoas que outrora não tínhamos nem a mínima condição de nos aproximar de Deus, sirvamos ao Deus vivo. Louvado seja o Senhor. Não somente podemos nos aproximar, hoje nós podemos servir
ao Senhor. E eu quero fazer um parêntese, né? Talvez as nossas reuniões físicas pararam por causa dessa pandemia e dessa restrição. Mas mesmo não tendo reuniões físicas, nós podemos servir ao Senhor. Nós podemos ser úteis ao Senhor. Basta nós irmos na presença do Senhor. Pedir para o Senhor, Senhor, o que, Senhor, que eu faça? Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Louvado seja o Senhor. Eu quero encorajar todos os irmãos. Vamos servir ao Senhor. Nós temos uma chance que o Senhor abre para nós. E mais pedir coisas. Como uma figura da arca da aliança e mostra a figura de uma argola. Essas argolas têm um significado. Vamos lá? Êxodo, capítulo 25. Só Jesus. O livro de Êxodo, capítulo 25, no versículo... vamos ler do versículo 11. Versículo 11. Amém? Senhor Jesus disse assim, de ouro puro, vamos ler do 10, melhor. Amém? Senhor Jesus, também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 covados e meio. Será o seu comprimento. De 1 covado e meio a largura, e de 1 covado e meio a altura. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás. E farás sobre ela uma bordura de ouro ao redor. 12. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, e porás nos 4 cantos da arca. 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira, versículo 13, de acácia, e os cobrirás de ouro. Senhor Jesus, versículo 14, meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não serão tirados dela. Porás na arca o testemunho que eu te darei. Então mostra a figura da arca da aliança. E essa arca tinha nos 4 cantos umas argolas que nós vemos na figura ali no alimento diário. Essas argolas foram ordenadas por Deus. E dentro dessas argolas, elas eram traspassadas por um varal. Eram 2 varais. Esses varais eram de madeira de acácia e eram revestidos de ouro. Irmão, por um lado, a Bíblia mostra que a madeira, ela representa a natureza humana. Mas aqui não era madeira qualquer um. A madeira aqui usada era madeira de acácia. Era uma madeira resistente, fina. Uma madeira muito fina. Isso fala da humanidade elevada do nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus veio à Terra e ele teve um viver humano, como nós, sujeito a debilidades, sujeito a necessidades, mas o viver do Senhor, irmão, ele foi um viver elevado. Louvado seja o Senhor. Ele conseguiu viver, sim, nessa terra, com um corpo cheio de debilidades, mas em tudo agradou ao Pai.
Ele não viveu pela sua humanidade, ele viveu pela vida divina, aleluia. Ele foi guiado pelo Espírito, ele se deixou levar pela vida de Deus. E nós, irmão, também recebemos em Cristo Jesus essa humanidade elevada. Amém? Jesus é o Senhor. Dentro de nós está a natureza humana, pecaminosa, obstinada, rebelde, desobediente. Mas, aleluia, também dentro de nós foi colocada uma humanidade elevada, obediente, submissa. Essa humanidade que está lá em Filipenses capítulo 2, aleluia. Filipenses capítulo 1, também 28, mostra que foi humilde, se fez obediente até a morte. Oh, Senhor Jesus, essa humanidade elevada está em nós. Só que essa humanidade, ela precisa ser revestida de ouro. Aqueles varais, eram de madeira de acácia, mas eles eram revestidos de ouro. Isso mostra, irmão, que mesmo quando nós possamos ter um viver humano muito correto, muito adequado, nós precisamos da vida de Deus. Louvado seja o Senhor. O ouro na Bíblia representa a natureza divina. E é por isso que nós precisamos buscar dia após dia o Senhor. Nós precisamos contemplar a face do Senhor e refletir, como diz Coríntios, como um espelho, a glória do Senhor, para sermos transformados. Esse processo de transformação, irmão, é responsabilidade do Espírito. É por isso que nós precisamos, dia após dia, pensar nas coisas do Espírito, colocar nossa mente no Espírito, separar tempo para dedicar às coisas do Espírito, invertir mais o nosso tempo no Espírito, na palavra, na oração. Para quê? Para que toda essa humanidade velha, corrupta, e mesmo uma humanidade boa, mas natural, seja revestida da glória de Deus. Quer dizer, da vida de Deus, representada pelo ouro. E aquelas argolhas, elas são representação do Espírito eterno. Hebreus, capítulo 9, versículo 14, é o versículo e a passagem bíblica que enlaça Êxodo e que define essa questão de nós, sendo pessoas humanas, pessoas temporais, pessoas físicas, limitadas, podemos nos unir a um Deus que é sublime, que é alto, como disse Isaías, e que não habita em templo feito de mão de homem, mas ele habita no espírito, aleluia, no coração abatido, aleluia, no coração contrito e humilhado. Louvado seja o Senhor. Deus pode habitar sim em nós, por meio do Espírito eterno. Louvado seja o Senhor. Irmão, isso aqui é motivo de alegria. Nós deveríamos estar pulando de alegria, nós deveríamos estar exultando o nome do Senhor, porque o Espírito de Deus, o Espírito eterno, ele faz real toda a obra de Deus em Cristo Jesus, é aplicada a nós, a nossa realidade, por meio do Espírito. Senhor Jesus, essa figura representa que a união, quer dizer, o cumprimento do plano macroeconômico de Deus. Nós nele, ele em nós, louvado seja o Senhor, para que onde ele esteja, nós também estemos. Louvado seja o Senhor. E nós temos esse Espírito. Deus colocou eternidade no coração do homem. Nós precisamos pedir revelação, sabedoria ao Senhor, para que possamos compreender, não com a mente física, uma mente finita, mas sim no Espírito, o que Deus fez para nós. Amém? Louvado seja o Senhor. Eu quero ler alguns versículos de Apocalipse que confirmam essa questão do Espírito eterno. Apocalipse capítulo 5, versículo 6.
Senhor Jesus. Vamos ler a parte A. Amém? Dizem, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Aqui, na verdade, irmão, no original, disse como tendo acabado de morrer. Louvado seja o Senhor. Quando Cristo morreu como nosso cordeiro para tirar os pecados, ele morreu por volta do ano 33, 30, no tempo. Mas Deus, por meio do Espírito Eterno, fez validar essa obra, essa redenção pela eternidade. Aleluia! E é por isso, irmão, que o sangue de Cristo é superior a de bodes e de cordeiros. Porque aqueles animais somente apaciguavam a ira de Deus e resolvia a questão do pecado, desse pecado que foi cometido no momento. Mas depois desse sacrifício, se o povo ou mesmo o sacerdote pecava, novamente, ele novamente teria que matar outro cordeiro, ou então outro bode, outro animal, para poder outra vez ser perdoado, ser remido dos pecados. E é por isso que Hebreus capítulo 9, 14, ganha força e diz, muito mais o sangue de Cristo, aleluia, mediante o Espírito Eterno, louvado seja o Senhor, foi oferecida a Deus. Quer dizer, o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz, no tempo, ele foi oferecido a Deus para o nosso perdão, para a nossa remissão na eternidade. Irmão, se o sacrifício de Deus, de Jesus, tivesse sido como aqueles animais, hoje, mesmo nos nossos dias, nós precisaríamos que Cristo morresse de novo por nós. Ele teria que morrer de novo. Tantas pessoas existissem no mundo. E quantas vezes essas pessoas pecaram? Você já parou para pensar quantas vezes você pecou hoje? Quantas vezes você pecou nessa semana? Você parou para pensar quantas vezes pecou durante essa pandemia, durante todo esse isolamento? Quantas vezes teria que morrer o Senhor de novo por nós? Mas louvado seja o Senhor, irmão. Ele é o Cordeiro eterno. Louvado seja o Senhor. E Hebreus e Apocalipse, João diz que viu aqui um cordeiro como tendo sido acabado de morrer. Aleluia! Isso quer dizer, irmão, que a redenção do Senhor no Espírito, ela é vigente. Ela é nova. Se você tem algum pecado, se você cometeu alguma falha, basta a gente se voltar ao Senhor. Basta clamar o sangue de Cristo. E por esse Espírito eterno, nós somos reconciliados novamente. Esse cordeiro acabou de ser morto. Você tem sangue para se lavar. Aleluia! Nós temos uma redenção nova. Nós temos uma experiência nova com o Cordeiro de Cristo. Oh, Senhor Jesus, esse Cordeiro, Cristo, oh, Senhor Jesus, para mim hoje foi novo, irmão. Louvado seja o Senhor. Que nós possamos experimentar a redenção de Deus, do Cordeiro, de Cristo, a cada instante, irmãos. Que nós não fiquemos como, eu fiz a minha confissão de fé no ano 1900. Não. Hoje nós podemos nos arrepender. Hoje nós temos um livre acesso, aleluia, pelo sangue de Cristo. Nós temos uma nova entrada, uma nova experiência de redenção com o Cordeiro. Eu posso experimentar novamente o Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. E ainda mais, no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, ele diz, e adorá-lo,
em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Senhor Jesus. E adora. E adorarão. Irmão, me perdoa, esse verbo para mim em português é muito difícil. Em espanhol diz e adorarão. Amém. Senhor Jesus. Meu português é muito ruim nesses verbos aqui, nesse tempo verbal. Adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram inscritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Ouça bem, irmão, o que disse aqui agora. Do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Senhor Jesus, eu pergunto para você, quando esse Cordeiro foi morto? Quando esse Cordeiro morreu por você? Irmão, esse versículo comprova que toda a obra de redenção de Cristo foi inserida na eternidade. Para que você e eu possamos cada dia, cada momento, ter uma nova experiência com o Senhor. Louvado seja o Senhor. Todos os dias, o livro de Provérbios disse que o Pai, o Filho e o Espírito, ele habitava em um relacionamento de prazer, de delícia, todos os dias. Provérbios 8:30 diz, folgando perante ele todos os dias. Irmão, você já teve hoje experiência de reconciliação com o Senhor? Você teve a experiência hoje de aplicar o sangue de Cristo? Esse sangue não é igual que o sangue de animais oferecido no Antigo Testamento. Esse sangue é precioso. Louvado seja o Senhor. Esse sangue tem eficácia eterna. Aleluia! Esse sangue está fresco, novo para nós. Louvado seja o Senhor. Disse aqui, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quer dizer, antes de Jesus vir a essa terra, antes de morrer, no tempo que nós conhecemos, ele já tinha sido sacrificado. Aleluia! Ele já tinha sido morto. Louvado seja o Senhor. Por quê? Porque Deus é eterno. Irmão, Deus quer nos levar a ter esse relacionamento eterno com Ele. Louvado seja o Senhor. Que todos os dias nós possamos folgar perante Ele. Que todos os dias nós possamos experimentar as riquezas insondáveis de Cristo. Que todos os dias esse Cristo maravilhoso possa ser novo para nós. Louvado seja o Senhor. Eu quero concluir com a experiência de Abraão com Melquisedeque. Esse Melquisedeque, que é o tema dessa semana, e na semana que vem nós vamos ter mais comunhão a respeito, ele representa, ele é um tipo de Cristo, mas não apenas um Cristo como um Deus poderoso, inalcançável. É um Cristo, é um Deus que tem tanto divinidade como humanidade. Louvado seja o Senhor. Por um lado, é um Deus que não tolera o pecado. Por um lado, é um Deus santo. E a palavra santo, no original, significa kadosh. E kadosh significa apartado. No Antigo Testamento, a experiência com esse Deus era um Deus que era apartado, era separado, muito além de nós. Mas hoje, irmão, nós podemos ter contato com o próprio Deus. Louvado seja o Senhor. Esse Deus que continua sendo kadosh, que continua sendo santo, que continua sendo apartado, irmão, está totalmente disponível para mim, para você, mediante o Espírito eterno. Senhor Jesus, nós podemos ter contato com o próprio Deus. Nós podemos invocar o nome do Senhor e podemos tocar na presença do próprio Deus. Por quê? Porque ele, tanto divino,
como homem. Ele é tanto Deus como humano. Ó Senhor Jesus. E esse é representado por Melquisedeque. Melquisedeque, a primeira vez que aparece na Bíblia, está em Gênesis, no capítulo 14, do versículo 18 ao 20. Vamos ler rapidinho. Eu vou resumir aqui parte da história. Gênesis capítulo 14, ele fala da história de uma batalha de 5 reis contra 4 reis. Eram 9 reis, 9 reinos que batalharam entre si. 5 contra 4. Só que esses 4 venceram esses 5. Poderosos esses 4. E depois, durante essa vitória desses 4, houve no meio da história um personagem que foi ativo. Esse personagem foi Ló, sobrinho de Abraão. Quando Abraão ficou sabendo, ele decidiu ir em pós de Ló, resgatar seu sobrinho. Só que ele não foi com outros reis. Ele não dependeu da força física. Ele dependeu do Senhor. Por um lado, irmão, nessa história nós vemos que as armas da nossa milícia, elas não são carnais. O reino desse mundo tem se levantado em contra de nós, contra da igreja, em contra do Senhor. E nós fomos levantados pelo Senhor para pelejar por ele. Só que as armas da nossa milícia não são carnais. Nós não podemos vencer esse mundo na carne. Tudo contrário, na carne, irmão, nós somos vencidos. Mas louvado seja o Senhor pelo Espírito que há em nós. Deus colocou um Espírito. E esse Espírito, ele nos dá armas para vencer e para lutar contra as hostes celestiais, contra principado, contra a potestade. Quer dizer, contra os reinos, contra os reis, contra os príncipes desse mundo. Na história, Abraão conseguiu resgatar o seu sobrinho. Mas ele não foi como aqueles outros. 5 se juntaram contra 4. E esses 4 venceram os 5. Ele não se juntou com outros reis. Ele tomou 318 homens de guerra, homens treinados. Irmão, o Senhor tem nos falado nesse tempo que Deus está levantando um exército. Não sei se vocês lembram daquela história, daquele filme dos espartanos. Eles conseguiram vencer exércitos numerosos, maiores, com mais armas, de maior quantidade de homens, porque eles eram destros na batalha. Irmão, nesses tempos, o Senhor está nos ensinando a conhecer as armas da nossa milícia, armas espirituais. Uma delas é a oração. Por isso, nós temos um projeto chamado Posso Orar por Você? Louvado seja o Senhor. Porque por meio de uma oração, irmão, nós podemos libertar pessoas. Como Ló foi liberto por Abraão. Ó Senhor Jesus, quantas pessoas estão sendo cativas de doenças, de crises, de enfermidades, mesmo até psicologicamente, depressão, opressão. Irmão, o Senhor deu poder para a igreja para ligar e para desligar. E tudo que nós, como igreja, ligamos na terra, terá sido ligado no céu. E tudo que for desligado na terra pela igreja, será desligado lá no céu. Nós representamos, como igreja, o exército do Senhor. E o Senhor está nos convocando a fazer parte desses 318, aleluia, destros na guerra, destros na batalha. O Senhor não precisa número.
quantidade. O Senhor precisa aqueles que são por Ele, aqueles que têm um espírito exercitado, aqueles que têm maturidade para pelejar contra o inimigo, na pregação do Evangelho, no apacentamento, nas orações. Ó Senhor Jesus, o Senhor conta conosco, irmão. E Ele está como um sumo sacerdote disposto ali para nós, para nos socorrer. Louvado seja o Senhor. Vamos ler então aqui, Gênesis capítulo 14, amém? Vamos ler do versículo 12. Aqueles 4 reinos, 4 reis que venceram os 5, eles apossaram-se também de Lot, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto dos cavalais de Manré, o amorreu, irmão de Escol e de Ener, os quais eram aliados de Abraão. Versículo 14. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dão. Senhor Jesus, não vou ler toda a história, né? Porque é muita coisa. Mas o Senhor está nos convocando para fazer parte desse exército do Senhor. Nós vimos nas mensagens dos irmãos no Instituto, no Apocalipse, tem um exército de 144 mil, amém? Os vencedores. O Senhor está fazendo hoje uma convocação, irmão. Ele está convocando você a fazer parte do exército do Senhor. Daqueles vencedores, daqueles que são usados nesse tempo para libertar as pessoas. Oh, Senhor Jesus. Vou ler no versículo 18. Melquisedeque, rei de Salem, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele, Abraão, e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possuiu os seus e a terra. Oh, Senhor Jesus. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Senhor Jesus, isso mostra que Abraão batalhou contra aqueles 4 reis que eram fortes, tinham vencido 5 reis anteriormente, tinha levado o sobrinho dele cativo, mas também os seus bens e as suas propriedades. Senhor Jesus, Abraão conseguiu, pela mão do Senhor, ter a vitória sobre aqueles 4 reis. E aparece Melquisedeque, dando pão e vinho. Irmão, você acha que essa batalha foi fácil? 4 reis com seus exércitos numerosos, poderosos, e Abraão com 318, só apenas 318 homens. Eu acho que aquela luta foi muito forte. Mas Abraão, quando voltou, achou alguém que trouxe conforto e alegria para ele. Aleluia. Melquisedeque deu vinho e pão. Louvado seja o Senhor. O vinho e o pão na Bíblia, eles representam a comunhão com o Senhor. Irmão, isso mostra que as nossas vitórias, por muitas vitórias, lutas que nós tenhamos, nós temos a oportunidade de ganhar um refrigério, delícias, manjares na comunhão com o Senhor. O Melquisedeque abençoou Abraão. Senhor Jesus, que bom ter
a experiência de que, em meio de uma luta espiritual, nós possamos contar com alguém que possa trazer refrigério para nós. Hoje eu tive uma luta na batalha espiritual. Minha filha acidentou, ela deu um golpe muito grande na cabeça, caiu da cama. Danada, assim, uma questão terrível. E no momento eu desesperei, mas lembrei de invocar o nome do Senhor. E até porque eu não poderia mostrar para minha esposa desesperação, né? Oh, Senhor Jesus, invoquei o nome do Senhor, me acalmei, colocamos gelo na cabeça dela, mas também, irmão, pedi oração no grupo da igreja. E rapidamente os irmãos trouxeram pão e vinho para mim. Louvado seja o Senhor. Eu teve um refrigério no meio dessa batalha. Os irmãos oraram por nós. Fora disso, eu contatei dentro do posto de saúde e achei uma irmã que estava de plantão. Louvado seja o Senhor pela vida da irmã Nádia. Oh, Senhor Jesus. E sem saber que ela estava ali, ela foi usada da parte do Senhor para nos encaminhar e para nos ajudar a ser atendidos ali. Ela foi atendida, minha filha, brindaram todo o procedimento médico. Graças ao Senhor, não passou de ser somente um susto, só um golpe, né? E graças ao Senhor, irmão, pela oração da igreja. Eu agradeço por toda a igreja, pela oração, porque nós temos em quem confiar. Aleluia! Nós não estamos sozinhos. Nós temos sempre um sacerdócio celestial que está nos sustentando. Louvado seja o Senhor. Um sacerdócio que não é terreno. Um sacerdócio que é eterno, que é celestial, que está sempre a nos sustentar. Eu quero, para concluir, só ler uma porção aqui do alimento diário, que eu gostei muito. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Disse aqui. Senhor Jesus. Muitos de nós pensamos que estamos sozinhos, librando na batalha sozinhos. Que todo o fardo está sendo levado por nós somente. Que estamos para não continuar mais, desistir. Eu teve comunhão essa semana com a minha irmã que falou, irmão, eu vou sumir. Eu estou cansada já, não consigo mais essa situação. Irmão, quero dizer para você que está nessa condição. Talvez estamos contritos, aflitos, oprimidos, isolados. E pensamos que estamos sozinhos. O Senhor preparou um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque para você. Especialmente pensando em você. Os que pensam assim, isso não é para mim. Dissemos, Deus preparou para você, sim, um sacerdócio da ordem de Melquisedeque, equipado de tudo, e que é necessário para levá-lo até lá, até a glória. Deus nos levará à sua glória. Por isso, Paulo ora, irmão, e roga ao Pai da glória que nos conceda espírito de sabedoria e de revelação para que tenhamos os olhos do coração iluminados a fim de compreendermos a esperança do seu chamamento e as riquezas da sua herança nos santos. Isso é Efésios capítulo 1, versículo 16 ao 18. Irmão, nós temos uma esperança. Oh, aleluia! Eu quero ler essa porção de Efésios, vou concluir com essa porção de Efésios. Vamos ler? Efésios capítulo 6, versículo 16 e 18. Eu quero
encerrar encorajando os irmãos. Aleluia. Nós temos uma esperança. Senhor Jesus, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos abandonados. Nós temos alguém que está intercedendo por nós. Louvado seja o Senhor. Nós temos um sumo sacerdote que é celestial e que está prestes a nos socorrer toda vez que nós precisamos. Efésios capítulo 1, versículo 16. Não cesso de dar graça por vós, fazendo menção por vós nas minhas orações. Senhor Jesus, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos de vosso coração para saber de qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança no santo e qual a suprema grandeza, irmão, do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O Senhor, ele está nos conduzindo à glória. E nós temos esperança. A esperança é que ele nos glorificará. Aleluia. Ele nos deu uma esperança. Deus tem uma esperança no santo. Aqueles que somos separados, que foram separados por Deus, apartados por Deus. Eu quero dizer para você, amado irmão, você foi separado por Deus. Você não foi separado por homem nenhum. Você foi separado por aquele que é sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, aquele que é celestial, eterno e que também é humano e sensível às nossas debilidades. Eu quero orar por todos os irmãos, especificamente aqueles que perderam seus familiares, aqueles que têm perdido amigos, parentes, conhecidos, aqueles que estão sendo oprimidos psicologicamente. Nestes tempos atuais, o inimigo está livrando uma batalha, irmão, uma guerra. E ele é sorrateiro. Ele está batalhando a modo de guerrilha. Por isso, nós precisamos das armas da nossa milícia. Essa luta não é corpo a corpo. Não é como aquela UFC daqui do Brasil. Um contra um, não. O inimigo, ele é sorrateiro. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele conhece as nossas debilidades. E ele ataca ali nas nossas fraquezas e as nossas debilidades. Mas, irmão, eu quero dizer para você, a graça do Senhor nos basta. Basta-te na minha graça. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas debilidades. Vamos nos gloriar no poder de Deus? Vamos usar as ferramentas que o Senhor tem nos dado. A oração é uma ferramenta, uma arma muito poderosa para libertar, para desligar, para sarar, para libertar e dar salvação. E eu quero nessa noite orar por você. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelo teu Espírito. O Senhor tem colocado esse Espírito dentro de nós. E é por meio desse Espírito que nós podemos contatar a esse Deus sublime, alto, Deus maravilhoso, um Deus que é santo, mas que também é compassivo, um Deus que se encarnou, se humilhou e conhece todos os nossos padecimentos, todas as nossas necessidades. Senhor, nós clamamos nessa noite por todos aqueles que estão aflitos, todos aqueles que estão contritos de coração, todos aqueles que estão sendo provados, que estão passando por tribulação, especialmente, Senhor, por aqueles que perderam seus familiares, por aqueles que estão doentes, Senhor, inclusive por aqueles que estão sendo acometidos por essa pandemia, por esse vírus.
mas nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer por nós. Um cordeiro que acabou de ser imolado por nós. Um cordeiro que nos deu salvação eterna e que é disponível para nós a toda hora, mediante o Espírito eterno. Senhor, socorre a nossos irmãos, aqueles que estão sendo oprimidos, dá a libertação, Senhor. Aqueles que estão sendo contristados, traz a tua alegria, Senhor. Aqueles que estão sendo atribulados, Senhor, traz a tua paz. Ó Senhor Jesus, aqueles que estão doentes, vem, Senhor, como a cura, vem como medicina, vem como medicamento, vem como a cura, Senhor. Que no meio das tribulações, Senhor, nós possamos experimentar o teu poder. Que tua graça, Senhor, socorra cada irmão nesse momento, Senhor, e o teu poder se aperfeiçoe nas nossas fraquezas. Que nós possamos ser fortes no Senhor, que nós possamos ser empoderados no teu Espírito e possamos, Senhor, ser parte desse exército que o Senhor está convocando para batalhar, para pelejar pelo Senhor e ser os vencedores que o Senhor está formando. Guarda todos nós, Senhor, durante toda essa pandemia. Abençoa nossas casas, abençoa nossas famílias. No nome de Jesus, amém e amém. Jesus é o Senhor. Amém, amado?